Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo que, assim, é um vídeo muito necessário e eu acho que é um vídeo que vai ajudar muita gente, que é uma espécie de manual de sobrevivência pro Enem. Assim, o básico, como funciona o Enem, o que é o Enem, como que você se inscreve, o que você tem que esperar do Enem. E eu acho que esse vídeo vai ficar incompleto. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale, o que tá faltando, o que eu posso ter falado errado, porque esse vídeo também tá saindo meio que no improviso. Mas as melhores coisas que eu faço na minha vida são feitas no improviso. Então, hoje vamos falar de Enem. E a primeira coisa é, tipo assim, pra que serve o Enem? O que é o Enem, né? Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova de conteúdos do ensino médio que pra ver se você aprendeu direito o que você deveria ter aprendido no primeiro, segundo, terceiro ano. Tá? É uma prova que o governo faz pro Brasil inteiro. Então, tanto eu que tô aqui em Belo Horizonte, quanto uma pessoa no Amapá vai fazer a mesma prova no dia do Enem, o mesmo tema da redação. É uma prova única pro Brasil inteiro. Agora, para que serve o Enem? Ele serve para você ter um diploma de conclusão no ensino médio e para você entrar no ensino superior. Agora, primeiramente, para ter diploma do ensino médio, você tem que ser maior de 18 anos no dia do Enem. Não adianta o Enem ser em novembro, mas dezembro você vai fazer 18 anos. Não. Na data do Enem, você tem que ter 18 anos. Pode ser que no dia da sua inscrição você não tenha, mas você já pode marcar lá na sua inscrição que você quer obter diploma de ensino médio, que se no dia do Enem você tiver 18 anos, você pode. Para isso, você só precisa deixar na sua inscrição do Enem lá, na hora de fazer a inscrição, que você quer obter o diploma. Agora, para você ganhar o diploma de ensino médio, você tem que ter tirado ou mais do que média maior do que esse número aqui, porque eu não sei de cor, e você pode também entrar no ensino superior. Não se preocupe que você que está usando o Enem para tirar diploma de ensino médio também pode usar o Enem para entrar no ensino superior. Então, às vezes, você tirou uma nota boa o suficiente para ganhar o seu diploma e você também acabou passando numa faculdade, então você pode usar o seu Enem para as duas coisas. Então, você pode tanto tirar diploma de ensino médio quanto entrar na faculdade. Como que você entra na faculdade? Tem 3 maneiras. A primeira delas é o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é o modo de entrar na faculdade, nas faculdades públicas, tá? O SISU é só para universidades públicas. E aí você faz a inscrição no SISU e tudo mais. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre o SISU. SISU é para universidades públicas. Agora você também pode tentar ganhar bolsas em universidades particulares, pelo FIES, que é o financiamento estudantil, eu acho, e pelo ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Agora, eu não sei muito sobre o FIES e sobre o ProUni, então eu vou falar o básico sobre eles. O FIES, o governo paga 100% da sua mensalidade, da faculdade particular que você for fazer. Ele paga tudo pra você e com juros de 6,5% ao ano, e a cada 3 meses você paga uma taxa de R$250. Então, o governo, ele paga pra você a faculdade enquanto você tá fazendo, porque depois de formado, supõe-se que você vai ter uma formação, um emprego melhor e vai poder ressarcir o governo, né, pagar de volta o que ele investiu em você. Então, pelo FIES, você vai ter, até 12 anos depois de formado para pagar essa dívida que foi a mensalidade da sua faculdade particular. E quem pode pedir o FIES? Quem declarar a renda de 2 salários mínimos e meio e não pode ter diploma de curso superior, tá? Se você já tem alguma formação universitária, você não pode pedir o FIES. E também tem o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que é bolsa integral do governo, né? Bolsa 100% ou metade para a faculdade particular. Então o governo paga ou metade ou toda a sua mensalidade. E quem que pode usar o ProUni? Quem fez o ensino médio inteiro em escolas públicas ou quem estudou em escola particular com bolsa. E também quem tem deficiência ou condição especial pode pedir o ProUni também, professor da rede pública e também quem declarar um salário mínimo e meio por pessoa de renda tem acesso à bolsa integral de 100% e quem declarar renda de até 3 salários mínimos e meio por pessoa tem bolsa de 50%. Ok? Então, tá. Então o Enem serve para essas duas coisas, ter diploma de ensino médio e entrar no ensino superior, pelo ProUni, pelo FIES ou pelo SISU. Então tá, legal, quero fazer o Enem, como que você faz? As inscrições do Enem, elas acontecem no início do ano, geralmente assim, por volta de maio,
junho, assim, ocorrem as inscrições. E as inscrições ocorrem pela internet. Você entra no site do Enem, faz a sua inscrição. Lá vai pedir CPF. Tem que ter CPF para fazer Enem, ok? Não deixe para fazer CPF de última hora. Vai lá pedir o seu CPF, seu endereço, seus dados pessoais. Vai pedir um tanto de dados de renda, se você tem geladeira em casa, se você tem freezer, que são dados socioeconômicos, para você marcar, e você faz a sua inscrição. E você tem que pagar a inscrição. Quando você terminar a sua inscrição, eles vão gerar um boleto. E aí você paga esse boleto. Cuidado pro boleto não vencer, tá? Que senão você não faz o Enem. E não se desespere, porque tipo assim, o Enem, sei lá, por algum motivo eles demoram muito a reconhecer que você pagou o boleto. Então, se você pagou, só guarda o comprovante de pagamento e fica de boa. Porque assim, no meu caso, demorou uns 2, 3 meses até aparecer no site que a minha inscrição estava comprovada. E eu fiquei muito preocupada, achando, ai meu Deus, eles não receberam o meu pagamento, eu não vou conseguir fazer o Enem. Mas você vai sim, se você pagar o boleto, você vai conseguir fazer. Pode demorar 2 dias, pode demorar 2 meses, mas em algum momento vai aparecer no site que a sua inscrição está confirmada. E onde que eu olho essa coisa de inscrição confirmada ou desconfirmada? Na página do participante. Esse site aqui, você entra lá na página do participante, faz o seu login com o seu CPF e com a senha. E pelo amor de Deus, anote essa senha, tá? Essa senha você escolhe ela no dia que você se cadastra pro Enem. Anota ela pra você não esquecer. Aí nessa página do participante, você entra para ver se sua inscrição está confirmada. Mais tarde você vai entrar para ver o seu local de prova. E mais tarde ainda você vai entrar para ver o seu resultado. Então guarda essa senha, anota ela no papel, porque meses e meses depois você ainda vai precisar usar ela para entrar lá, ver sua nota, tudo bonitinho. E se você esquecer a senha também não tem problema, porque lá tem aquele botão de esqueci a senha, manda um e-mail, etc e tal. Então certo, você fez a sua inscrição do Enem, depois de um tempo vai aparecer que sua inscrição foi confirmada e depois, um pouco tempo antes do Enem, vai aparecer lá o seu papel de confirmação com o seu local de prova. Porque não é você que escolhe onde que você vai fazer a prova do Enem. O Enem que designa um lugar para você fazer. Então, pouco antes do Enem, vai aparecer lá um papelzinho cor-de-rosa que você tem que imprimir, tem que levar esse papel, tá? Não esquece esse papel. Aí, nesse papel vai estar escrito o local de você fazer a prova, os horários, seu nome, tudo direitinho para você levar esse papel no dia da prova. Agora, no dia do Enem, o que funciona? Como que funciona? Alguns dias antes você pegou esse papelzinho cor-de-rosa com o seu local de prova. E aí você tem que ir, né, pra fazer o Enem. O que você tem que levar? Caneta preta. Não pode ser caneta azul, não pode ser caneta vermelha, tem que ser caneta preta. E também não pode ser caneta de corpo, tipo assim, por exemplo, tem que ser esse tipo de caneta preta, tá? Que tem o corpo transparente. Porque se for, por exemplo... deixa eu pensar, essa caneta aqui não dá, porque eles pensam que você pode colocar um papel de cola ou alguma coisa dentro da caneta. Então tem que ser Bic, transparente, preta. Fechou? Além disso, você leva esse papelzinho que você imprimiu, sua identidade e celular e comida. Leva um lanchinho aí pra você comer. Débora, o que eu levo para comer? Assim, alguma coisa que não suja a sua prova, tá? Não leva Doritos, não leva salgadinho que faz barulho, sei lá, uma água, um suco, nada que você fique 8 horas indo no banheiro, né? Então não leve um galão de água, sei lá, leva alguma coisa gostosa, também não leva alguma coisa muito pesada pra você não ficar com sono ou alguma coisa assim. Então você pode levar comidinha, seu celular e tal. E você vai se dirigir ao local da prova, tá? Então o que acontece? A prova começa 1h30 da tarde, mas você tem que estar lá antes de 1h da tarde. Por quê? Porque o portão fecha, ok? E se o portão fechar e você ficar para fora, você não faz o Enem. Sabe aqueles vídeos engraçadíssimos de pessoa que fica para fora e fica chorando na porta do Enem? Então, é porque eles chegaram atrasados e não vão fazer o Enem. Perderam um ano inteiro de estudos. Por quê? Porque não saíram de casa antes. Você chegou lá na sala, o que você vai fazer? Você vai ter que assinar uma lista, né, para falar que você tá lá. Você vai ganhar um saquinho que é para você colocar seu celular, sua carteira, tudo que não seja a sua caneta preta e o seu lanchinho, tá? Você coloca tudo desse saco e fecha o saco, porque se alguém acusar você de colar ou de alguma coisa, você mostra, não, meus pertences estão lacrados nesse saco. E aí você vai receber o gabarito pra você preencher o seu nome e tal, e vai ser o local onde você vai escrever as suas respostas. E... isso aí. E aí, o que acontece? 1h
eles fecham o portão e aí eles ficam arrumando a sala, organizando as cadeiras bonitinhos, porque 1h30 em ponto eles começam a prova. Aí eles entregam o caderno de pergunta, que é um trem assim. É tipo isso, só que de cores diferentes. Por quê? Para as pessoas não colarem. Então, eles vão garantir que a pessoa do seu lado tem um caderno de cor diferente. Porque, por exemplo, esse caderno rosa e o azul, eles têm as mesmas questões, só que eles estão em ordem diferente. Então, não tem como eu colar de outra pessoa, porque a minha questão 1 é a 28 dele, entendeu? Então, não tente colar, porque não são as mesmas questões, não é a mesma ordem das questões, tá? E aí você vai receber as provas. No primeiro dia do Enem, você vai fazer a prova de ciências humanas e de ciências da natureza. São 45 questões de geografia, história, sociologia, biologia, química, física. E aí você faz essas questões e marca no seu gabarito. O que você deve fazer primeiro, né? Ciências humanas ou ciências da natureza? O que eu acho, o que eu recomendo faça primeiro o que você for melhor. Então, eu sou melhor em ciências humanas. Então, eu fiz ciências humanas primeiro. Por quê? Primeiro, que eu tô menos cansada. Então, eu vou ter mais atenção nas questões. Eu vou ter mais atenção, vou errar menos as questões, porque eu vou prestar mais atenção, vou estar mais concentrada. E também porque, como eu sou melhor em humanas, eu vou me acalmar, porque eu vou fazer a prova e vou ver, não, eu tenho uma noção dessa prova, eu sei os conteúdos, então eu vou me acalmando. Ao invés de começar por ciências da natureza, que é uma matéria que eu tenho dificuldade, e ficar desesperada pensando, ai meu Deus, eu acho que eu tô errando questão, tô com medo, tô com ansiedade. Então, assim, comece pela prova que você sabe mais, porque você vai estar mais concentrado, você vai acertar mais questões, e na outra, assim, se você tiver dificuldade, você já vai errar algumas questões. Então, assim, não faz diferença você errar porque você não sabe e você errar porque você tá cansado, ok? Então, minha recomendação é essa, você faça primeiro a matéria que você tiver mais facilidade, no primeiro dia, ok? E aí, isso tanto no primeiro dia quanto no segundo, você só pode levar o caderno de questões para casa meia hora antes da prova acabar. Então, por exemplo, eu terminei a prova 3 horas da tarde. Se eu for embora, eu vou ter que deixar esse caderno de questão com o corretor. Eu não posso levá-lo para casa. Porque ainda tem muita gente fazendo prova, você corre o risco de enviar uma questão, ou de postar, ou alguma coisa assim, corre mais risco da questão se espalhar. Então, se você, por exemplo, eu terminei a prova 3 horas da tarde, mas eu quero porque quero levar o caderno para casa, eu vou ter que esperar até 5h30 para eu poder sair e levar, ok? Isso é regra do Enem, não sou eu que mando. Isso tá nos 2 dias de prova, tá? E no segundo dia, a gente vai ter a prova de matemática, de português, linguagens e a redação. Então, no segundo dia, a gente tem 1 hora a mais para fazer a prova. A gente tem 5h30. O que, assim, ainda é pouco tempo, mas é 1 hora a mais do que para a prova de humanas e natureza. Então, aqui terão 45 questões de matemática, 45 questões de linguagens e uma redação. O tema da redação vai estar aqui na primeira página. Aqui está o tema da redação e aqui começam as questões. E aí, aqui atrás vai ter um local, uma página em branco para você rascunhar. Essa página ninguém vai ver, então você pode rabiscar, pode escrever o que você quiser para você ter uma folha de rascunho mesmo. Para sua redação. E você também vai ganhar uma folha de rascunho para fazer conta, folha de rascunho de matemática. Essa folha de rascunho também ninguém vai ver, então você pode rabiscar o tanto que você quiser, pode fazer conta, enfim, folhas de rascunho para você. E aí você faz as questões, marca no gabarito e na parte de trás do gabarito vai ter também uma folha para você escrever sua redação. E nessa folha do gabarito você tem que escrever a redação certinho, porque é essa folha que vai ser corrigida, essa folha que vão te avaliar. Então tome cuidado para não cometer erros, para não rasurar, tome cuidado com digamos, a sua redação oficial, porque a redação que está no seu gabarito é a redação que eles vão ler e vão corrigir. E qual que você faz primeiro, né? Matemática, linguagens ou a redação? O que eu fiz, que deu certo pra mim, foi primeiro ler o tema da redação e li o tema da redação, pensei, legal esse tema. E enquanto eu pensava a respeito, eu fiz as questões de língua estrangeira, porque a prova de linguagens tem 5 questões de língua estrangeira, que pode ser ou inglês ou espanhol. E você escolhe se vai ser inglês ou espanhol no momento da sua matrícula, do momento da sua inscrição do Enem. Eu escolhi inglês porque eu não falo espanhol. Então, enquanto eu li a redação, enquanto eu refletia a respeito, eu fiz as 5 questões de inglês. E se você não fala nem inglês, nem
Enem Espanhol, não se preocupe que são só 5 questões, tá? Elas não valem tanto assim. Então, não se preocupe muito com essas questões, que são poucas, e elas geralmente são mais simples. Não exigem que você seja fluente ou que você tenha um conhecimento muito grande. As questões, elas também estão em português, só os textos. Então, por exemplo, aqui tem uma charge. Tanto a pergunta quanto as alternativas estão em português, só a charge que está em inglês. Estão vendo? Então, o que eu fiz foi primeiro ler a redação, depois eu fiz as questões de língua estrangeira e depois eu passei para matemática. Por quê? Porque matemática é a melhor prova do Enem, porque ela é a prova que vai te dar mais ponto. Eu explico isso um pouco mais tarde. Mas a prova de matemática pode parecer difícil, você pode não ser bom em matemática, mas é a prova que te dá mais ponto, porque como as pessoas têm mais dificuldade em matemática, o pouco que você acerta vale muito. Então, assim, você pode acertar poucas questões de matemática, mas eles vão valorizar muito os seus acertos. Então, eu fiz a prova de matemática porque ela vale mais ponto, então eu fiz ela com carinho. E depois que eu fiz a prova de matemática, eu fiz a redação, fiz o rascunho da redação e depois que eu estava com o rascunho pronto, eu fiz a prova de linguagens. E aí, quando eu fui passar o gabarito a limpo, eu passei a redação a limpo. Porque eu não recomendo que você faça a redação e imediatamente já passe ela pro gabarito. Porque, assim, tenha um tempo, sabe, pra você pensar a respeito, pra você ler ela depois, porque às vezes na hora que você faz a redação pra você ela tá linda, mas depois quando você vai reler ela algum tempo depois, você encontra um erro ortográfico ou você vê que uma frase estava errada. Então assim, não escreva sua redação direto no gabarito, nem passe ela direto depois de terminar. Espere um tempinho e depois você relê a sua redação com carinho, porque a redação vale 1000 pontos, não dá pra jogar fora. A gente tem que ter cuidado pra administrar o tempo, porque marcar o gabarito é algo que demora. Porque é muito bom você aproveitar para marcar o gabarito e rever a questão, se realmente você concorda com o que você marcou e tal. Então, assim, reserve, o próprio Enem já sugere isso, mas reserve a meia hora final da sua prova para você conferir o seu gabarito, para você marcar as bolinhas. E no caso da redação, reserve uma hora final para você marcar o gabarito das 90 questões e para você passar a redação a limpo com cuidado, ok? Então, tomem cuidado com o tempo, não se demorem. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi que no meio da prova eu parei pra ir no banheiro, lavei o rosto, dei uma pausa, uma respirada, me ajudou bastante, porque é uma prova muito cansativa. O Enem é uma prova de resistência, porque são 90 questões, é muita coisa, sabe? Então, assim, esteja forte, esteja bem alimentado, sabe? Esteja descansado. Na noite anterior ao Enem, durma bastante, descanse. Não fica estudando na véspera da prova, porque isso só vai te cansar, só vai te deixar mais ansioso. Na semana do Enem, tira uma semana pra relaxar, sabe? Se você for estudar, estuda muito pouquinho. Veja um filme, passe tempo com alguém que você gosta, com seus amigos, sabe? Então, tomem cuidado com o tempo. Treinem isso durante o ano, se vocês fizerem algum simulado ou se vocês forem treinar. Treinem o uso do tempo, ok? E aí agora, o que rolou? Você terminou o Enem, fiz o Enem, marquei o gabarito, entreguei o gabarito, levei o caderno pra casa ou deixei o caderno lá. Ok, você terminou o Enem, dá uma boa dormida, sabe? Descansa, porque vai demorar agora pra sair o resultado e pra sair a correção da redação, vai demorar mais ainda. Então, assim, depois do Enem, dorme, entra em hibernação, sabe? Descanse bastante, porque o resultado do Enem só sai mais ou menos em janeiro ou então fevereiro. E o espelho da redação sai meses depois, sai em maio, junho. Esse ano saiu em junho ou junho. Então, assim, demora bastante a sair o resultado. Então, não fica ansioso, não fique nervoso, porque todos esses sistemas de entrar na faculdade, eles também começam mais ou menos no início do ano. Então vai dar tempo da sua nota do Enem sair até o SISU abrir, até você poder fazer inscrição pro ProUni, pro FIES. Mas agora, como é feita a correção do Enem? Sabe essa coisa toda de você marcar bolinha no Enem, marcar bolinha preta completa? É porque o Enem é corrigido por computador. Um computador escaneia o seu gabarito e calcula a sua nota. E é um cálculo muito complicado, que se chama TRI. É o Teoria de Resposta ao Item. Por quê? Porque cada questão tem um valor diferente, cada alternativa tem um valor diferente. Essa é uma questão muito complicada, sabe? Que um monte de gente fala que entende, mas na verdade ninguém entende direito. O Enem não calcula sua nota pela quantidade de acertos ou de erros. Ele calcula sua nota com base em quais questões você acertou, quais você errou, quais questões você marcou uma alternativa que estava bem próxima à alternativa certa. O Enem faz assim:
Ele quer que você acerte muitas questões fáceis, algumas médias e quase nenhuma questão difícil. Por quê? Porque se você acertar muitas questões difíceis e errar várias questões fáceis, o computador vai pensar, essa pessoa colou ou essa pessoa chutou. Então, ele tira ponto de você ao invés de te dar ponto. Então, quando você vê uma questão muito difícil ou uma questão com uma conta muito grande que você pensa, nossa, ninguém vai acertar isso, às vezes é melhor você pular essa questão do que você ficar horas e horas tentando resolver essa questão. Então, assim, é melhor você acertar várias questões fáceis, várias questões médias, e as difíceis, não dê muita bola pra elas, sabe? Se você vê uma questão que tem log, ou uma questão com ângulos muito difíceis, uma questão com uma matéria muito difícil, pula, deixa essa questão pra depois. Foque em questões fáceis. Isso tanto para matemática quanto para natureza, humanas, linguagem. Esse cálculo, esse teorema de resposta ao item é um algoritmo muito complexo que o Enem usa para corrigir. E nem eu entendo ele direito, mas a gente já sabe que é mais ou menos isso. É você acertar várias questões fáceis, médias e poucas difíceis. Então, assim, muita gente se preocupa pensando, ai meu Deus, eu não tô preparado pro Enem, eu não sei as matérias, ou eu parei de estudar tem muito tempo. Não se preocupe, porque o Enem não espera que você seja um gênio. Ele espera que você seja uma pessoa mediana, uma pessoa que saiba o básico e não vá muito além disso, sinceramente. É basicamente isso. E aí vai sair a nota em janeiro, mais ou menos, e aí você, alguns dias depois, vai abrir o SISU. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre SISU. Eu sei que esse vídeo ficou, ele pode ter ficado longo, mas esse vídeo ficou bastante raso até, mas é basicamente assim que o Enem funciona, sabe? Não tem muito mistério, não tem muito mais do que isso. Se você gostou, por favor, deixe um piate aqui embaixo, comenta o que vocês acharam. Se vocês quiserem que eu faça outra parte desse vídeo, que eu faça um vídeo semelhante, deixem aqui dúvidas, questões que vocês podem ter, o que vocês acharam, sugestões, críticas, perguntas, ok? E se você gostou, também se inscreva no meu canal para ver os meus outros vídeos, clicando aqui embaixo no botão de inscrever-se ou no Batmanzinho que tá aqui no canto direito da tela. E muito obrigada pela paciência, para você que assistiu o vídeo até aqui. Boa sorte no Enem, vamos todos arrasar e um beijo!